Pronto. Boa tarde, Nicolas. Boa Boa tarde, tarde. Michele. Tá me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ver bem? Sim. Ah, dividido aí vocês dois aí. Tô vendo os dois aí. Casal bonito aí. Obrigado. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. E vocês estão nos ouvindo também? Também. Eu acho que tá um pouquinho, não sei se tá um pouquinho distante, o som tá um pouquinho baixo. Puxa um pouquinho para frente aí. Estou tampando aqui. Aí, vê aí agora. Baixa um pouquinho. Isso. Tá melhor Aí, agora? Ah, tá melhor. Tá melhor. ah, Vocês estão com outro ligado ou não? Porque se for, vai dar retorno de áudio. não. Então tá bom. Então vamos lá. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Michele. Essa live é uma live muito especial para mim, muito bacana, porque Nicolas, além de um grande amigo, né, que eu fiz, nós nos conhecemos lá em Brasília, né? E de lá para cá virei um admirador, acho que número 2 de Nicolas, porque o primeiro é Michele, aí eu não vou tomar esse lugar não, mas hoje o objetivo da live, essa live que vocês estão acompanhando, né? Vocês entram diariamente aí nessa live e vocês estão acompanhando, sabe que nós estamos chamando profissionais, né? Do, do autismo, né? Neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, para falar, né, sobre os cuidados, as terapias, como lidar com as pessoas com autismo, com o tratamento. Mas hoje, eu acho que hoje é bem especial porque nós vamos poder falar com o Nicolas, que é uma pessoa com autismo. O Nicolas tem, eu vou deixar ele se apresentar, né? Ele tem 32 anos e, e nada melhor do que ele mesmo poder falar conosco, nos ensinar sobre o autismo, né? Então, Nicolas, eu queria que você se apresentasse aí, para quem não te conhece, você que foi o mestre de cerimônia aqui do Bahia de Todos os Terra, né? Foi uma alegria muito grande quando eu te convidei, você aceitou. Você também foi mestre de cerimônia de uma apresentação nossa lá na Câmara dos Deputados, né? Um trabalho feito pelo Capricha na Inclusão, que foi nessa oportunidade que eu te conheci lá. E eu queria que você se apresentasse aí para a turma, para que todos te conhecessem. Tá bom. Representando para todos vocês, primeiramente eu quero cumprimentar a todos com boa tarde. Eu sou o Nicolas, tenho 32 anos. Eu faço parte, né, do grupo do espectro autista. E eu estou aqui ao lado da minha esposa, Michele. Nós já estamos casados, nós já nos conhecemos há 3 anos, já estamos juntos há 3 anos. E eu vou falar um pouco da minha vida para quem está me acompanhando aqui agora. Confesso que eu fiquei muito ansioso, porque dá uma ansiedade. Ontem à noite eu fiquei praticamente em crise de ansiedade, porque você saber que tem várias pessoas te olhando e você ter que olhar para a câmera é muito complicado, ter que olhar para uma câmera, mas a gente se esforça e vai em frente. Mas Bem, só antes de você falar, Nicolas, rapidinho, eu queria te dizer que você fique muito à vontade, né? Foi o que nós conversamos, o bate-papo que nós tivemos é o que vale aqui. Se você não quiser olhar para a câmera, você não precisa olhar para a câmera. Você vai falar sobre o que você quiser falar. Fique muito à vontade. É aqueles bate-papos que nós temos por telefone. Todo mundo aqui te tá admira, certo, né? De certa forma. Então fique muito tranquilo, porque vai dar tudo certo. tá certo. Então, pois bem, eu tenho 32 anos, mas o meu diagnóstico de autismo ele já veio num período já um pouco tardio da minha vida. A minha família começou a observar, quando eu era criança, que tinha algo diferente ali, segundo a minha mãe relata, porque eu demorei a falar, comecei a falar com 2 anos de idade, e muito medo de tudo que tinha ruído. Eu tinha crise nervosa com qualquer coisa que tinha ruído. Eu separava as coisas, com 2 anos, eu separava tudo por cores.
fazia uma sequência das coisas. Não pegava um brinquedo como uma criança normal e ficava brincando. Na verdade, eu pegava o carrinho, virava para cima e ficava girando as rodas. E eu, às vezes, nem brincava com o brinquedo. Eu juntava vidro de shampoo. Eu era fixado por logomarcas. A reciprocidade social era muito baixa. E é como se eu vivesse no meu mundo. Segundo eles relatavam, era como se eu vivesse num mundo à parte. E isso com 2 anos de idade. Minha mãe me levava na pediatra, que a pediatra tinha uma pediatra que me acompanhava, e isso em 1989. Dava respostas a algumas coisas. Então, eu acredito que se eu fosse naquela época, se tivesse algum diagnóstico, eu me enquadraria na síndrome de Asperger. Mas era 1989 para 1990, e a gente sabe que o diagnóstico de Asperger só veio surgir em 1994. Então, minha mãe me levava na pediatra, a pediatra falava assim: mãe, tem algo diferente, mas eu não sei o que é. E minha família não tinha muitos recursos financeiros. E a pediatra me acompanhou ao longo de muitos anos, e minha mãe queria encontrar alguma resposta, mas nunca. Minha família é uma família do interior do Nordeste, do interior do Ceará. Minha mãe, minha avó que me criaram. Então, elas não tinham muito conhecimento a respeito dessas coisas. E aí eu fui passando pelas consultas e fui convivendo com todas aquelas limitações que eu tinha. Eu fui alfabetizado muito rápido. Minha família começou a me ensinar muito as letras eu muito cedo. E eu lembro que com 4 anos eu já lia. Eu fiz uma cirurgia, porque é interessante, eu falo isso compartilhando que outras pessoas autistas já me falaram do autismo em nível leve. Eu, particularmente, de 1 ano e meio de idade para cá, eu lembro de tudo na minha vida. E eu falo isso porque eu tenho casos de autismo na família. Na minha família, por parte da minha mãe, são 3 pessoas com autismo juntamente comigo. 3 homens. E interessante que é comum que a gente se lembra de coisas, talvez uma pessoa neurotípica não se lembre, mas de 1 ano e meio de idade para cá eu me lembro. Com 2 anos eu me lembro que a gente morava em frente a uma garagem de ônibus de uma empresa de ônibus e eu aprendia muito porque eu via a televisão e toda logomarca que eu via ficava fixada na minha cabeça e eu com 2 anos eu falava logomarca. E eu me lembro que todos os dias à tarde eu já sabia praticamente ali o momento, não tinha uma noção de hora ainda, mas eu sabia o momento, todo dia à tarde, a carreta da Shell ia lá carregar os tanques da empresa. E eu ficava lá do lado da minha casa, o muro da minha casa era baixo, e o muro da empresa de ônibus que ficava do outro lado da rua também era baixo, e eu ficava lá à tarde olhando para a logomarca da Shell no caminhão, para ficar olhando a logomarca da Shell na carreta. E eu falava que ali é Shell, e as pessoas ficavam admiradas, nossa, mas a idade dele fala isso. Eu falava que ela é Shell, que ela é Petrobras, que ela é Mercedes-Benz. Eu era fixado por qualquer coisa que tinha sequência, por exemplo, ônibus. Eu ficava admirando os ônibus passando lá em frente da minha casa, a sequência quando eles passavam, quando tinha apresentação de ônibus novos, eles passavam um atrás do outro, e eu juntava todas as minhas coisinhas assim, uma atrás da outra, enfileiradinho. Então, era uma criança diferente. Era uma criança que não se comunicava muito com as outras, não brincava com outras crianças. Era realmente um mundo à parte. E não gostava de toque. O toque me desconstruía, me dava uma sensação muito ruim. Muito sensível a cheiro. Eu sabia o cheiro de todos os lugares. Então, às vezes eu sentia cheiro que ninguém sentia. E a minha mãe falava, mãe, eu inventava um nome. Eu falava, isso aqui é um cheiro disso. Eu falava. E minha mãe falava assim, mas isso aqui o cheiro é normal, o aroma todo mundo está sentindo a mesma coisa. Eu falava, e eu dava crise com isso. Por conta de um cheiro, eu dava crise. Então, algumas pessoas achavam que era birra, mas não era. Um cheiro diferente quando mudava as coisas de lugar, para sair de um ambiente, de uma casa, para ir para uma casa, minha família ir para uma festa, ter que me levar, era muito complicado, porque eu dava crise no meio da festa lá que meu pai e minha mãe estavam, porque mudava de ambiente, era muito complicado. Então, assim, eu fui crescendo. Fui para a escola, era muito complicado conviver com as outras crianças, mas na parte intelectual eu tinha um desempenho muito alto.
E depois, estudando sobre a síndrome de Asperger, que é o caso que eu me incluiria, eu vi que as pessoas têm uma linguagem rebuscada, eu tinha uma linguagem muito avançada, um nível de conversa muito, muito rebuscado para a idade que eu tinha. Eu falava uma linguagem muito além daquela, era um português muito correto, muito, é, muito perfeito, digamos assim. E corrigia quando alguém falava errado perto de mim. Tudo que eu via que estava errado, eu tinha que corrigir, mas não era para eu corrigia para, como é que eu posso dizer, para poder me dar a sensação de segurança. Então, assim eu fui crescendo e sem diagnóstico. E aí começou a piorar na adolescência, porque quando você entra na adolescência, você ser uma criança diferente das outras, você vai para a escola e os professores faziam queixas da minha comunicação, mas as notas eram muito altas, eram as notas maiores da sala. Então, nesse ponto, aliviava. E aí, quando algumas pessoas falavam isso para minha mãe, falavam, o Nicolas tem alguma coisa diferente. Meu pai falava assim, não, meu filho é muito inteligente, ele não tem nada não, ele só é um menino muito inteligente e muito quieto. Mas os prejuízos sociais eram grandes. Eu não fazia o que as outras crianças faziam. Eu não tinha a coordenação motora que as outras crianças tinham. Eu nunca consegui correr igual as outras crianças, nunca consegui dar uma cambalhota igual as outras crianças. Eu não conseguia fazer os recortes como as outras crianças faziam. Eu não tinha, a minha caligrafia era péssima. Depois de um tempo, eu comecei a escrever bem. Hoje, minha caligrafia é considerada muito bonita pelas pessoas que me acompanham, mas isso foi depois de um tempo. Mas a minha caligrafia é péssima. E assim eu fui convivendo na minha infância. Entrei na adolescência foi a pior parte. Porque as pessoas, você era motivo de zombaria. Porque eu não andava com a postura correta, não desenvolvia bem nos esportes na escola, mas o que aliviava era justamente essa questão, o desenvolvimento intelectual ser acima da média. Praticamente tudo que eu lia ficava na minha memória. As datas, os números, era fixado por número. Cada número é igual o autor do livro Nascido num Dia Azul, que ele também é autista, ele escreve, e ele fala assim, que para ele os números eram como se fossem pessoas. Compartilha um pouco desse pensamento dele, porque para mim cada número era como se fosse uma pessoa, então tinha uma relação com os números. Eu era fixado por números. Isso durou até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás. Depois que comecei a tomar alguma medicação, que eu não vou citar o nome aqui, as questões das ideias fixas, das estereotipias diminuíram bastante. E hoje eu não tenho mais aquela fixação por números que eu tinha antes. Mas tudo meu girava em torno de algum número, desde a minha infância. Então a adolescência para mim foi muito difícil, porque era o estranho. Não me juntava com ninguém e eu ficava em casa com os livros. Para mim, ficar em casa com os livros era a melhor coisa que eu fazia, era ficar em casa com os livros. E o que eu não desenvolvi de parte social, eu desenvolvi de parte intelectual. Mas enfrentei muitas dificuldades e sem diagnóstico, porque eu acredito que se eu tivesse um diagnóstico lá na infância, mas isso teria dado uma qualidade de vida para mim muito grande. Não teria os prejuízos que eu tenho. Por exemplo, hoje eu estou fazendo a minha faculdade com 32 anos. Eu desisti de 5 faculdades para chegar onde eu estou hoje. Porque entrar numa sala de aula com pessoas era difícil, com muito ruído, com muito movimento, com luz. Sempre eu fui avesso a muita luz, isso me causava crises. Então eu desisti de 5 faculdades com notas altas, tentei até a distância foi muito complicada também, porque tinha que participar de fóruns, e uma professora chegou a me constranger publicamente porque eu não tinha as mesmas reações que os outros colegas tinham nos fóruns. Eu colocava tudo que era da parte acadêmica e intelectual, eu colocava lá. Só que eu via que os fóruns, eles exigiam também uma certa habilidade social, e essa habilidade social eu não tinha. Então, quando eu fui constrangido publicamente, que a mensagem foi publicada no fórum para todo mundo ver, ali eu desisti daquela faculdade e fiquei 3 anos sem estudar. Então foi um prejuízo muito grande na minha parte profissional nesse ponto, apesar de ter conseguido trabalhar, mas sempre recebi críticas da falta de reciprocidade social. Era muito difícil
mudar de ambiente no trabalho, quando eles faziam alguma mudança, isso afetava meu trabalho. Às vezes o chefe decidia mudar os móveis de lugar, isso em órgão público, porque eu sempre trabalhei em órgão público. Mudar os móveis de lugar, mudar, fazer a reforma no setor, aquilo ali para mim era o motivo como se tudo tivesse desconstruído na minha mente e ninguém entendia o porquê. Porque para todo mundo estava normal e para mim não estava normal. Então eu convivi com isso a minha vida praticamente inteira. Mas é como eu sempre falei, o pano de fundo, o que as pessoas justificavam, falavam assim, não, ele tem esses problemas aqui, mas ele é muito inteligente. Então é como se isso compensasse todo o resto. E na verdade só eu sabia o sofrimento que eu tinha. Porque eu via as pessoas tendo uma reciprocidade social. A gente tem como autista, hoje eu falo bem, hoje eu fiz curso de oratória, hoje eu falo bem, mas não era assim antigamente. E você vai se autoconhecendo. Eu estou com 32 anos, eu vou me conhecendo melhor. Mas só eu sei os prejuízos que eu tive e você vê todo mundo com respostas sociais umas com as outras, você querer ter, mas você não saber como responder. Você quer ter a resposta. Você quer responder às pessoas com sentimentos, mas você não sabe. É como se fosse uma equação, vou dizer assim, da matemática, uma equação que eu não consiga resolver. E eu passei a minha vida inteira com isso. E isso veio mudar, começou a mudar em 2007, quando eu comecei realmente a fazer um tratamento num órgão que eu trabalhava, tinha acompanhamento psicológico, as pessoas viam por tanta... Eu comecei a procurar o tratamento, eu mesmo procurei meu tratamento, porque em casa e no meio da minha família todo mundo falava, ele é diferente. E falava, você vive num mundo à parte. Só que para mim estava tudo certo. Eu acho que você ser autista, você não tem essa noção a priori, que você é diferente das pessoas. Você está vivendo num modo que é o único modo que você sabe funcionar. E é o modo que te dá segurança. Mas o mundo todo lá fora está olhando para você e está vendo, não, você não é igual, você é diferente, você não entende linguagem corporal, você não entende qual é a sua hora de falar, você não entende e você acha que está tudo certo. Então, quando eu saí para trabalhar, eu comecei a trabalhar com 18 anos, e as respostas negativas que eu tinha das pessoas que trabalhavam comigo nesse lado social, porque no lado funcional de trabalho era muito bem, até melhor do que os outros em alguns pontos. Mas na parte social, que eu vejo que isso é importante para as pessoas neurotípicas, era queixo o tempo inteiro. Então, dentro do próprio órgão que eu trabalhava, eu procurei um especialista e comecei a ser acompanhado. E foi onde a gente começou a investigação sobre a síndrome de Asperger, com todo o relato da minha infância que foi feito. E eu comecei a fazer o tratamento, isso em 2007. Mas chegou uma hora que eu mesmo desisti. Porque eu falei, eu não quero, já sou tão taxado pelas pessoas que eu sou estranho, que eu sou diferente, eu não tenho habilidades motoras como as outras, eu não quero um diagnóstico para cima igual a mim. E eu fui tentar viver igual a todo mundo. E foi a pior coisa que eu fiz. Eu perdi praticamente 10 anos não, 10 anos, quase 10 anos da minha vida de prejuízos sociais. Eu fiquei 2 anos praticamente sem sair de dentro da minha casa. Não era por medo das pessoas, era porque realmente, para onde você vai, tem um bullying, tem um constrangimento. Você vai para um lugar, você não responde às pessoas, você não olha nos olhos das pessoas. Não consegui olhar nos olhos de ninguém. Eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas tem 3 anos. Eu aprendi a abraçar minha família tem 4 anos. Então, eu vim aprender a abraçar minha família já com 28 anos de idade. Eu passei 28 anos sem dar abraço na minha mãe, sem dar abraço no meu pai. Eu vim aprender a abraçar eles com 28 anos de idade. Ou seja, já numa idade tardia, né? Quantos filhos abraçaram seu pai a vida inteira? Eu vim ter iniciativa de abraçar, porque sempre quando abraçavam eu ficava desconcertado, eu fugia. E com 28 anos foi que eu tive a iniciativa de começar a abraçar meu pai, de começar a abraçar minha mãe. Então, Nicolas, eu queria não te interromper, né? Porque você falando aqui, eu já me emocionei. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí se emocionaram. Mas eu queria fazer algumas perguntas para que a gente sempre tenha esse fio, né? Da meada. Você falou lá no início que você ficava esperando o caminhão da Shell passar. Você já sabia o horário que ele ia passar, você já sabia, você tinha uma espécie de rotina, né, que lhe trazia conforto.
pelo que eu percebo nas suas palavras. Você gostava, você se sentia confortável quando as coisas aconteciam do modo que você esperava. Quando isso fugia do seu controle, quando aquele caminhão não passava naquele momento, ou quando alguém te impedia disso acontecer, você se incomodava? Qual era a sensação que você tinha? Você... Era como se meu mundo faltasse. Hoje, pensando, é como se eu estivesse em outro mundo, saísse do meu mundo e entrasse numa outra dimensão. Então, era muito complicado mesmo. Eu falava, perfeito, com 2 anos, eu falava, aquele carro é Volkswagen. Eu não falava bem o nome do carro, mas eu falava, aquele carro é Volkswagen, aquele carro é Chevrolet, aquele carro é Ford. E quando um carro desses parava perto da minha casa, eu ficava lá perto da roda olhando. A roda ainda na década de 90, roda de ferro, calota de ferro, eu ficava perto daquela calota olhando e o símbolo do carro, da logomarca do carro ali na frente, perto do capô do carro, eu ficava lá um tempão pegando aquele símbolo, ficava lá um tempão pegando aquele símbolo lá, ficava tocando naquele símbolo, naquela logomarca, como se aquilo ali me hipnotizasse. E esse hiperfoco eu tive durante muito tempo na minha vida. Quando eu fiz 10 anos, o hiperfoco passou a ser bandeiras. E eu consegui memorizar quase todas as bandeiras das capitais do mundo. E eu comecei também a escrever, eu comecei a me auto-ensinar. Eu comecei a escrever no alfabeto russo, que é o alfabeto cirílico, e comecei a escrever em árabe também, no alfabeto árabe. Então, ninguém me ensinou, eu comecei a escrever sozinho. Não brincava como as outras crianças tinham que brincar, eu não brincava. Eu ficava com os livros. Eu chegava da escola e tomava banho, me arrumava e ficava lá no quarto com os livros e ali era meu mundo. Então ali eu fui aprendendo a escrever em russo, ali eu fui aprendendo a escrever em árabe, ali eu fui aprendendo as capitais do mundo inteiro, as bandeiras, decorei e cada época teve um hiperfoco. Então teve época que eu ficava com as logomarcas. Teve épocas que eu juntava coisas, juntava vidro de shampoo por causa da logomarca do vidro de shampoo. Por causa da logomarca do shampoo, eu juntava os vidros, sempre da mesma cor. Então, era muito difícil para minha família me impedir de juntar aquilo. Porque nenhuma mãe ia querer o seu filho juntando bando de uma quantidade de vidro de shampoo vazio na sua casa, né? Não é comum uma criança de 5 anos ter vidro de shampoo juntado. Então, aquilo ali, quando ia jogar fora, era uma crise. Porque eu queria que aqueles vidros de shampoo, por conta da logomarca, eu queria que eles ficassem ali, para eu ficar olhando para a logomarca. E É, os brinquedos duraram muitos anos, porque, como eu falei, às vezes eu brincava, normal, mas na maior parte do tempo eu pegava o carrinho, virava para cima e ficava vendo a roda girar. E aquilo ali eu ficava um tempão fazendo isso. e isso lhe trazia um conforto, né? Você se Trazia um sentia conforto, bem. Quando você trazia um... saía desse ciclo, né, que era interrompido, esse girar, olhar essa rodinha e tal, você lembra qual era a sensação que você tinha, o que é que lhe incomodava, o que é que... Você consegue descrever isso com palavras? Hoje, um pouco, me gerava uma sensação de desconforto. Quando eu deixava de ver quando eu deixava de ver a rodinha do carrinho girar, às vezes eu ganhava os brinquedos, uns pequenos cataventos, mini catavento de brinquedo, eu ficava também um tempão com aquilo ali girando. Quando acabava, aquilo ali me gerava um desconforto muito grande mesmo. Você tem a percepção se quando as pessoas antecipavam essa frustração, se alguém te dissesse antes que isso ia acontecer, por exemplo, olha, você não vai poder brincar com, ou um exemplo, o caminhão não vai passar hoje. Se isso fosse antecipado para você, isso melhorava essa sensação ou não adiantava nada? Mesmo que antecipasse, você ia se sentir tão desconfortável quanto. A antecipação melhora esse sentimento? Não melhorava. Hoje, como adulto, se eu for mudar a minha rotina, ainda eu posso ter crise. Só que as minhas crises diminuíram bastante nos últimos 4 meses para cá. Mas, hoje, como adulto, se eu vejo que algo das minhas sequências que eu tenho, da minha rotina vai ser quebrado, eu já sei lidar com a superação. Mas naquela época, não. Naquela época, como criança, falava que não ia, eu ficava... Aí é que eu ficava mais desesperado ainda, porque não ia ter aquilo. Então, aquilo ali me Entendi. gerava ansiedade.
Então, na verdade, o que mais interferia é a questão da rigidez da conduta, do pensamento. Você tinha aquilo fixo ali, se isso não acontecia, independente do que fosse acontecer, você ia ficar muito incomodado com isso. Né? Tinha alguma estratégia que você desenvolvia para minimizar isso? Eu comecei a ter mais estratégias para minimizar isso na fase da adolescência. Na fase da infância, não, mas na fase da adolescência, sim. De começar, no meu pensamento, a ficar exercitando a sensação da falta daquilo. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, minha família morava de aluguel, então nós mudávamos. De vez em quando a gente mudava para outra casa, porque a outra casa era mais espaçosa, ou enfim. E aí eu lembro que quando eu mudava, para mim era muito complicado, mudança de ambiente. E na hora de ir para a escola, eu ia sozinho para a escola. E às vezes eu mudava para uma casa que tinha uma certa distância da casa que eu morava antes. Eu saía da minha casa, ia antes de ir para a escola, eu ia até a porta da casa que eu morava para fazer o trajeto da escola que eu estava acostumado a fazer até então. E na hora da volta eu voltava até a porta da casa que eu morava, mesmo sabendo que minha família não estava mais lá, mesmo sabendo que lá não era mais a minha casa, mas eu tinha que fazer aquele trajeto. Isso na adolescência. E aí, porque na infância eu ia de transporte escolar para a escola, o que também era muito complicado, porque eu marcava as rotas que o motorista fazia, a sequência dos colegas que ele buscava, a minha memória gravava quem ele buscava depois de mim, ou quem ele deixava antes de mim na volta. Então, qualquer atraso no horário, eu sabia que, por exemplo, a minha aula acabava às 18 horas. Eu sabia que 18h10, em ponto, o motorista do transporte escolar estava lá na porta e queria fazer toda uma sequência, passando pelo bairro X, passando pela casa X. Aquilo ali, para mim, me dava crises quando ele saía da rota e ele mudava. Não é mais aquele aluno que ele levava depois que ele me pegava na escola, antes de deixar na minha casa. Ele mudava, ele ia para outro lugar. Aquilo ali me dava um desconforto. Então, na adolescência, eu comecei a exercitar realmente a enfrentar aquilo, auto-enfrentar. Como era viver sem aquilo? E aquilo ali me trazia uma melhora, mas eu comecei a entender que eu já tinha acesso de depressão já naquela fase da adolescência, que não era comum na década de 90. No início dos anos 2000, você falar que um adolescente tinha depressão, mas a depressão hoje eu entendo que é uma comorbidade do autismo. Então eu ficava com um estado de melancolia profunda, porque não podia mais fazer aquele trajeto da escola que eu fazia antes. No começo, quando a gente mudava de casa, fazia muito cansativo para mim, cansaço físico eu já não fazia mais, e eu tinha medo, né, porque era adolescente, andando sozinho na rua, tinha medo de, sei lá, gente mal intencionada na rua, acontecer alguma coisa com você, porque não estava na rota, que era a rota para eu fazer. E eu comecei a lidar com isso, mas num estado de tristeza profundo, que me gerava a ausência, me gerava uma angústia muito profunda, não poder fazer aquilo, não poder manter aquela rotina que eu mantinha, que eu estava acostumado. Gente, eu estou tentando, quem está acompanhando as lives diariamente aqui sabe que eu faço muito mais perguntas, eu faço muito mais intervenções, mas hoje eu estou realmente deixando Nicolas falar muito, porque eu não quero perder minutos preciosos. E eu estou vendo aqui, só preciso falar isso aqui, que é muito importante, algo, Nicolas, que o seu depoimento está trazendo, que talvez você não tenha nem ideia, né? Mas nós estamos passando por uma situação aqui na nossa região, né? Algumas pessoas estão comentando aqui, algumas não, várias pessoas estão comentando aqui, somos todos a PAC. A PAC, para quem não conhece, é uma associação de pais de pessoas com autismo de uma cidade, um município chamado Candeias, que fica próximo aqui a Salvador. Eles estão passando por um momento muito difícil mesmo. É uma associação que é nova, né? Ela começou em 2017, o trabalho deles. São mães que saem para tentar, de alguma forma, conseguir a subsistência de sua família, indo para feiras, elas trabalham em feiras, vendendo salgados, e é uma condição muito difícil que a PAC tem, porque ela não tem apoio da prefeitura de Candeias. Né? Lá tem um prefeito que
Dr. Pitágoras, salvo engano, ele inclusive é médico, né? E eu queria fazer um apelo aqui pelas redes sociais para que todos nós nos mobilizássemos, né? Para mandar uma mensagem para o prefeito, mandar uma mensagem para a presidente da Câmara, que é Lucimeire, para ver a situação da PAC, porque são quase 90 pessoas, são quase 90 famílias, eles só conseguem atender 40, né, dessas famílias com um atendimento muito pequeno, mas que no final é a única assistência que essas famílias têm. Eles só têm um atendimento por semana, certo? Daqui a pouco eu vou conversar com o Nicolas sobre as terapias, sobre a importância da terapia na vida dele, certo? Mas vocês precisam entender, e aí eu peço mesmo, eu imploro, né, para o gestor, para o prefeito de Candeias, para a população que está aqui, para que ajude a PAC. Depois vocês entrem lá nas redes sociais da PAC, né? Uma coisa que eu mobilizei alguns amigos aqui rapidamente, eu conversei com a presidente da PAC, que é Cris Sena, hoje, e ela me falou, Léo, o principal agora que nós precisamos é da subsistência dessas pessoas, né? Porque são pessoas que vivem do comércio, de ser feirantes, de vender salgados, e com essa situação do coronavírus, está todo mundo parado, né? Sem poder trabalhar. Então, eu conversei com alguns amigos aqui, nós vamos tentar conseguir 50 cestas básicas para entregar para vocês, né, da PAC, para distribuir para parte dessas famílias, mas eu peço que vocês, meus amigos que estão aqui participando dessa live, né, que de alguma forma vamos fazer um contato, né, para que a gente ajude essas pessoas, mas eu não vou me alongar muito nessa conversa aqui, porque eu preciso continuar com o Nicolas, mas eu estou junto com vocês, nós vamos, Suíca já está aqui, vereador de Salvador, já está aqui dizendo que pode contar com ele, né? Eu conversei com o Joel Feldman, quem me fez esse contato foi GG Magalhães, que me apresentou esse pessoal, e eu não vou sossegar enquanto a gente não tiver um atendimento digno para o pessoal da associação, daí de Candeias, da PAC, eu não vou sossegar enquanto a gente não consiga entregar pelo menos uma cesta básica para cada uma dessas famílias. Eu estou vendo que muita gente está aqui dizendo, eu não tenho dúvida. Então, Cíntia não, Cris, fique tranquila, vai dar tudo certo, porque não é justo que as crianças daí de Candeias tenham apenas um atendimento por semana de um profissional que tipo assim, a criança precisa de fono, precisa de TO, precisa de psicopedagogo, precisa disso tudo, mas tem que escolher um para poder fazer. Então, pode contar. Eu já vou lhe antecipar aqui que eu tenho certeza que segunda-feira da semana que vem nós vamos entregar 84 cestas básicas, aí, uma para cada família, certo? Para iniciar essa rede de apoio, mas conte com a AMA da Bahia, conte comigo, porque nós vamos mudar esse cenário aí, certo? Não tenho, antes que comece qualquer tipo de conversa, não tenho nem nunca tive nenhuma pretensão política, a única coisa que eu quero é, de alguma forma, melhorar a condição das pessoas com autismo do meu estado, da minha cidade, do meu país, do que eu puder fazer, certo? Então, nós vamos melhorar isso aí. Assim que as coisas caminharem mais um pouquinho, eu vou tentar provocar o prefeito, marcar uma audiência com ele, porque não existe isso, é porque estamos em ano eleitoral, não podemos fazer um termo de convênio com a associação. A lei tem brechas para isso, porque sabe que o povo, o tratamento médico e a fome não pode esperar no eleitoral, certo? Então, prefeito, por favor, olhe para a associação. Eu não tenho nada com política, eu não sou PT, nem sou DEM, nem sou nada. Eu sou autismo. Eu preciso que vocês ajudem e se sensibilizem com essa situação da associação, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso tema e vamos conversar sobre isso mais para frente, certo? Nicolas, desculpe essa interrupção, né, na sua fala, mas é através da sua fala que as pessoas vão entender a necessidade, né, de entender as demandas das pessoas com autismo, certo? Eu Ronaldo, queria te perguntar... Pois não, pode falar. eu sou um pouco detalhista e eu fico olhando aqui as perguntas. Sim. E teve uma pessoa que está acompanhando aqui do perfil chamada Daniela Psicopedagoga CTE. Não sei se ela está me vendo aqui agora. E Ah, ela colocou uma pergunta assim: e políticas públicas? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque é a minha área. Hoje sim. eu faço em administração pública aqui em Brasília. Eu estudo numa faculdade que é referência do pensamento na área de direito e na área de políticas públicas. Nós somos referências hoje
para vários governos, inclusive algumas pessoas técnicas do governo federal estudam conosco da área de políticas públicas, são nossos professores, aliás, nós temos algumas autoridades como nossos professores, então tenho aprendido bastante com eles. E eu achei interessante a pergunta da Daniela, quando ela falou sobre políticas públicas, porque hoje é minha ideia fixa, digamos assim. Eu, só para deixar um pouco claro aqui, que a política pública não é política. Na verdade, o Dr. Leonardo Sec, ele fala que as comunidades de língua latina, elas têm dificuldades em distinguir política voltada para ação e decisão com política no que diz respeito à manutenção do poder, que é essa política que a gente vê no sentido pejorativo, digamos assim, que é a política da politicagem e tal, que não cabe a mim criticá-la, pelo contrário, eu acho que ela é fundamental também. Mas a política pública que eu estudo é a Poliscience, que é a ciência da política pública. É uma ciência e ela era um ramo da ciência política e ela cresceu tanto que ela se desmembrou da ciência política e hoje ela é uma ciência à parte. E ela é voltada para orientação, para ação e decisão. E a gente sabe que a política pública ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Na verdade, uma política só é pública se ela tiver um impacto grande na vida das pessoas. Mas esse processo de políticas públicas é muito difícil. Eu quero deixar essa resposta aí para a Daniela, que falou isso. E sobre políticas públicas, nós temos já hoje no Brasil a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana. E ela foi um avanço para a comunidade autista, ela representa muito. Mas eu acredito que, eu falo isso como técnico da área de políticas públicas, toda política pública ela é passiva ela tem um ciclo, que é o ciclo da formulação dela, da implementação e da formulação e da implementação. Ela é um ciclo de 7 etapas que eu vou resumir aqui. Então, você identifica o problema que você quer resolver, que é um problema público. No caso nosso, nós temos um problema público que é a demanda das pessoas autistas. Você formula alternativas e você tenta incluir isso na agenda, que é a agenda governamental. Esse é o grande problema. Tentar incluir isso na agenda governamental. A gente pode começar com outras agendas que são importantes. A agenda da mídia, que chama a atenção. Mas você colocar determinados problemas, ainda que eles tenham relevância, na agenda governamental é muito complicado. E é justamente na agenda governamental que a coisa vai andar. Quando você coloca, tenta, desperta alguma autoridade governamental ou a máquina pública para determinados problemas, ali você já começa a ter um retorno. Então, hoje, o que a gente vê é que existem algumas políticas públicas sendo feitas. Tem essa Lei Berenice Piana a nível federal. Nós temos alguns municípios estabelecendo políticas públicas a nível local também, mas é algo muito complicado. Então, falando do ciclo de políticas públicas, a gente toma decisões, implementa a política e avalia a política. E aí é justamente nesse ponto da avaliação de políticas públicas que nós temos um problema, porque no Brasil a avaliação de políticas públicas ainda é muito deficitária, principalmente no governo federal. E na avaliação de políticas públicas que você pode ver o que foi feito, o impacto que foi feito, os custos, e você decidir se mantém a política e você também vai decidir o que você vai aperfeiçoar na política pública. Então, é por justamente essa falta. Eu não vejo uma avaliação apurada, a falta dessa avaliação a falta dessa avaliação que não nos permite ter ferramentas para aperfeiçoar as políticas públicas que já estão estabelecidas. Tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa. E a política pública ela se adequa à realidade daquele que é o público-alvo. Então, isso está faltando um pouquinho. A Lei 12.764 ela é muito boa, mas nós podemos melhorar ela. Nós podemos tornar ela mais específica em alguns pontos, de acordo com a necessidade das pessoas com autismo e, é claro, fazendo avaliando esse peso. Porque não adianta só a gente também querer sanar ali as necessidades do público-alvo. A gente tem que ver que tem um entrave. E toda política pública, para ela ser viabilizada, a gente tem que analisar se ela tem viabilidade social,
política, jurídica e econômica. E às Tá vendo vezes aí? uma política não vai para frente porque ela não tem essa viabilidade. Em algum desses pontos ela deixa a desejar. Então, o que eu sugiro aqui é mobilização, é estar perto da autoridade que você elegeu, do seu parlamentar, é tentar incluir isso na agenda da mídia, porque a mídia tem uma influência muito grande na agenda governamental. Esses passos, aparentemente, são um trabalho formiguinha, mas que, se forem feitos de forma perseverante, eles terão resultados. Fico feliz de ouvir tudo isso que você está dizendo, porque é basicamente o trabalho, né, que nós estamos tentando fazer aqui. Nós temos aqui, todo mundo sabe, nós temos um padrinho aqui muito especial, que é o apresentador do Balanço Geral aqui da Bahia, que é José Eduardo, né, é o cara que ajuda muito a gente, né, ajuda muito a AMA. E, enfim, é isso mesmo que você falou. Você explica muito fácil, porque todo mundo vê que você entende muito sobre o assunto, e é basicamente isso que nós estamos correndo atrás. Eu queria te pedir um pouquinho, Nicolas, para você falar sobre bullying, né? O que é que você passou e passa até hoje, não sei, durante toda essa sua trajetória de vida, né? E daqui a pouco eu vou entrar. Eu estou vendo, tem muita pergunta aqui. Vou tentar administrar, né? Priscila está aqui falando para você falar sobre a quarentena, o que foi que afetou. Eu conversei um pouquinho com Michele sobre isso, né? Ela já tinha me antecipado como foi a quarentena para você. Mas eu queria que você falasse ainda um pouco lá atrás, da época que você era criança, adolescente, se tornando adulto, como era que você percebia, né? Que as pessoas te enxergavam, se elas te enxergavam diferente, se você sofria bullying. Me diz aí. Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza, que a gente como autista, a gente não tem essa noção a priori que a gente é tão diferente assim. A gente, a gente sabe que a gente tem um modo de funcionar e você se sente seguro funcionando daquela forma. Agora, se você é diferente, se você é estranho, isso só começa a ficar muito no nosso pensamento quando as pessoas começam a repetir isso com muita frequência. Porque você tenta mudar de alguma forma, mas você não consegue, porque você só funciona daquele jeitinho, daquela forma. Então, para você está tudo certo. Você não fica com esse pensamento. Eu sou diferente, eu sou anormal. Mas quando as pessoas começam a vir, e nesse reparar que você é diferente, elas usam palavras ofensivas, palavras que te depreciam, aí é onde você começa realmente a ter noção, eu sou diferente. Mas até então, esse fato de você ser diferente, eu falo isso por mim. Pode ser que outra pessoa com autismo leve pense de outra forma. A priori, a priori, não me incomodava, não me incomodava. Mas quando as pessoas começavam a falar que eu era diferente, e aí sim eu comecei a ter a percepção de que realmente eu não estava igual a elas. E principalmente quando eu via que eu não conseguia ter as respostas sociais de afeto que elas iriam que eu tivesse, mas eu tinha noção que as outras pessoas tinham uma reciprocidade umas com as outras. Mas para mim estava tudo certo. É como as pessoas falavam, é como se eu me trancasse no meu mundo ali e ali eu vivesse. Mas a adolescência foi muito sofrível para mim, toda. Não teve uma parte dela que não teve sofrimento, porque os apelidos que os colegas colocavam, e olha que eu não falava com eles. Eu não falava com eles. Eram apelidos horríveis. Então, assim, tinha dias que se eu pudesse eu não saía da minha casa. Se eu pudesse eu ficava trancado na minha casa. Porque eles riam de tudo. Dos meus jeitos, dos meus movimentos. Quando ia então para a aula de educação física, era a pior parte, porque o professor passava os exercícios para fazer e eu não conseguia fazer, eu não conseguia ter a sincronia. Que todo mundo tinha, só eu, todo mundo fazendo tudo certo e só eu fazendo diferente. Então, a adolescência para mim foi muito ruim. Nessa parte, eu digo que não foi ruim no que diz respeito à minha família, à minha casa, às minhas coisas, mas na convivência foi muito difícil. E quando eu estava num lugar, às vezes eu ia para um evento de família, como uma festa, que era muito raro eu ir, muito raro. Primeiro que eu não gostava de ir para uma festa, primeiro porque
era muito barulho, era muito som, muitas pessoas passando, muitas pessoas andando. É como se aquelas pessoas, por mais que elas estivessem andando ali, não encostassem em mim, mas a minha sensação era como se elas estivessem todas me tocando. Então, aquilo ali, meus pensamentos se desconcertavam. Então, eu evitava ir para qualquer festa. Mas quando, às vezes, eu ia, eu me sentava sempre perto das pessoas mais velhas. Eu me sentava com meu avô, me sentava com o tio avô, os jovens lá da minha família, meus primos dançando, pulando, e eu sentado conversando com o avô e tio avô. Era essas pessoas que eu conversava. Era com essas pessoas. Eu conversava sempre com pessoas mais velhas. Sempre com pessoas muito mais velhas. Porque era como se elas conseguissem entender o nível de conversa que eu falava. E às vezes as pessoas também se incomodavam porque eu falava muito do meu hiperfoco. Então, quando o meu hiperfoco era história, era geografia, eu chegava num lugar e eu começava a disparar a falar de história, a falar de geografia. E as pessoas se cansam disso. Eu não conseguia perceber que a minha conversa já estava cansando. Elas admiravam que era muita informação, elas gostavam, mas chegava uma hora que aquela lhe saturava. Eu não conseguia perceber que as pessoas já estavam cansadas da minha conversa. Né? Eu Isso. queria falar do hiperfoco. Então, eu falava da história geral, da história do Brasil, falava de muitos pormenores, falava da geografia, eu falava de economia. Com 9 anos, eu falava de economia, de 10 anos, de política. Eu era apaixonado por política também, partidária. Com 10 anos, eu ficava desenhando as logomarcas dos partidos e eu já sabia quais eram as coligações. Com 10 anos, eu falava a ideologia dos partidos, quem era de direita, de centro. Então, isso não era comum para uma criança. Quem era de centro-esquerda, quem era de centro-direita, quem veio de origem socialista, eu falava tudo isso. Então, eu Você chegava no já, lugar, eu repetia isso tudo e as pessoas se cansavam disso. você já conversou comigo, né? A gente batendo um papo, você já me disse que você iniciou terapia muito tarde, né? E que você achava que se você tivesse acesso a terapias especializadas, qualificadas, talvez Sim. você tivesse uma vida mais fácil e melhor há mais tempo, né? Que você começou um pouco tarde essas terapias e que eu queria que você me dissesse em que época da vida você começou essa terapia, né? Como foi isso e o que mudou para você depois que você iniciou as terapias. Eu comecei a terapia com uma neuropsicóloga já com 27 não, eu estou com 32 agora. Eu comecei em 2015, no início de 2015, então eu estava ali com 27 para 28 anos. Foi ali que eu comecei a terapia. E foi muito difícil para mim. Eu fiquei com aquela psicóloga porque ela, eu vi que ela conseguiu me compreender, conseguiu entender o que eu estava falando, conseguiu me entender nas entrelinhas. E ali eu fui melhorando muita coisa, melhorando algumas iniciativas no trabalho. Ela me passava tudo de forma muito racional e aquilo ali eu entendia muito bem, porque se fosse na base emotiva eu não ia conseguir entender nada, né? Para mim era sempre foi mais fácil ler um livro de matemática do que entender as emoções das pessoas. Mas ela me passava tudo de forma muito racional. Só que chegou um momento que ela falou para mim, ela falou: Nicolas, eu não tenho muita condição de te atender mais, porque o autismo para mim eu não me aprofundei nisso. E aí eu conheci uma psicopedagoga da faculdade, a faculdade me encaminhou. Essa faculdade que eu estou hoje, eu agradeço muito a Deus por estar nela, porque as outras faculdades que eu estudei, até de renome aqui em Brasília, não me deram a atenção que eu precisava. E eu não tinha um diagnóstico fechado. E essa psicopedagoga da faculdade que eu estudo, inclusive, ela trabalhou junto com o meu atual psiquiatra, que é o médico que cuida de mim, e aí os dois começaram a traçar uma estratégia de tratamento para mim. Então ela começou a traçar metas para eu cumprir. Ela começou a me mostrar de forma racional as coisas e o que eu poderia fazer para superar aqueles desafios. E ali eu fui fazendo e fui vendo resultados. Os resultados foram enormes e consegui melhorar muita coisa. Mas a psicopedagoga foi essencial. Eu acho que o resultado maior que eu tive foi com a psicopedagoga, não na terapia com a primeira neuropsicóloga, porque ela carecia de assuntos com pessoas com autismo. Já a psicopedagoga era acostumada a lidar com pessoas com autismo, com crianças com autismo, adolescentes com autismo todos os dias. Então, essa psicopedagoga
mais especializada em autismo, ela conseguiu me trazer resultados melhores. E foi na faculdade. Nós tínhamos um encontro 2 vezes por semana na faculdade, 1 hora de encontro, e ali ela foi me tratando, e o que ela abordava, ela fez um dossiê meu, o que ela abordava, das percepções que ela tinha de mim, ela passava para o meu psiquiatra. Estou vendo aqui, em alguns minutos vai acabar o tempo da live, certo? Porque o Instagram derruba automaticamente. Mas eu não vou, eu vou lhe pedir que a gente continue um pouco mais, né? Porque tem algumas perguntas que eu quero te fazer ainda, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui na caixinha, né? E eu vou botar para você responder. O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live aqui agora, certo? Michele já viu, né, Michele? Do outro dia eu acho que Nicolas estava acompanhando também. Eu vou encerrar e aí abro outra live e todo mundo entra novamente, inclusive você, te chamo e a gente continua nosso papo aqui. Pode ser, Nicolas? Pode ser. Pronto. Pode Então, ser. pessoal, eu só vou fechar aqui rapidinho e abrir, todo mundo entra novamente. Já 2 minutinhos. Que live, hein, meus amigos? Que, que história, hein? Quanta informação. Eu acho que todos vocês estão como eu, aqui com 1000 perguntas para fazer, mas também não quer interromper a fala de Nicolas. Deixa eu só ver se ele já entrou aqui. Deixa eu só ver se Nicolas já entrou. Vamos lá. Aqui, pronto. Nicolas já entrou, já estou adicionando ele novamente. Oi, Leonardo. Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu estava aqui falando, Nicolas, antes de você entrar aí, estava falando aqui para as pessoas aqui que live fantástica. Né? Eu estou com 1000 perguntas aqui para fazer para você, mas também não quero te interromper. Então, é um misto de ansiedade de querer saber, de querer perguntar, e também sem querer te interromper. Eu, antes de você falar novamente, eu quero explicar para as pessoas aí que essas lives estão ocorrendo diariamente, né? Um dia aqui na minha página, que é Real Autismo, outro dia na página da AMA, que é ama.bahia, e nós estamos conversando aí sempre sobre o autismo. Nicolas, é importante dizer, e aí eu conversei com o Nicolas um pouco sobre isso antes, né, e ele tem essa mesma percepção que eu, que não são todas as pessoas com autismo, né, que são iguais. Né? O que funciona para Nicolas não funciona para meu filho, Vinícius. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Por isso, esse cuidado dele, quando falou do medicamento, não falar o nome do medicamento, porque eu sou pai, né? E muitas pessoas podem achar que existe receita de bolo, né? Quer dizer assim, poxa, se Nicolas teve isso, ficou bem com aquele medicamento, eu vou comprar hoje ele na farmácia para meu filho. Então, o que a gente está fazendo com o Nicolas aqui é batendo um papo com ele, tentando conhecer por dentro, né? O autismo através de um depoimento mais fiel do que esse não existe, completamente fidedigno, mas a gente está falando do autismo de Nicolas, né? De como Nicolas se sentia, de como Nicolas se adaptou e melhorou com algumas estratégias. Então, pessoal, eu estou falando isso aqui até porque eu já conversei isso com ele e ele também pensa assim, né? Então, só para vocês entenderem, né, que cada caso é um caso, os profissionais são essenciais, né, para nos orientar, nos dizer, não é através de uma live, né, com uma pessoa fantástica, esclarecida, que conhece muito, né, sobre o autismo, não só por ser autista, mas por ler, estudar, se informar, mas não é através de uma live que nós vamos resolver tudo e achar as soluções de todos os problemas. Aqui é uma forma da gente entender melhor esse mundo, né, mas nós precisamos confiar nos profissionais, que eles estudam para isso, e saber que o caminho é tentar conhecer nossos filhos e ouvir as orientações dos profissionais.
eu quero te pedir, Nicolas, para você falar um pouco. E quem mandou as perguntas na caixinha, por favor, mande novamente, porque elas somem quando eu fecho a live e abro outra. Então, por favor, mandem as perguntas na caixinha, para, na medida do possível, pedir para Nicolas responder aqui. Nicolas, você me falou na nossa conversa, né, que você, em determinada fase da sua vida, uma coisa que te atrapalhava muito é que seus pensamentos, né, eles fluíam numa velocidade enorme, que você não conseguia muitas vezes se concentrar, né? E você disse, Léo, passava assim, tipo, muitos números na minha cabeça. E depois que, nessas terapias, em relação ao início dos medicamentos, isso mudou um pouco. Eu queria que você falasse um pouco desses pensamentos, dessa sensação, e depois do medicamento, o que foi que aconteceu. Sim, esses números, eles ficavam na minha cabeça constantemente. Tudo para mim tinha um número, tudo. Tudo que eu fazia tinha um número. E a minha mente, ela não descansava. E tudo que eu lia ficava na minha mente. Eu sonhava que eu tinha estudado. Minha mente não descansava à noite. Eu dormia 4 horas por noite. Eu não sei se isso tinha a ver com uma hiperatividade, que em alguns casos autistas têm a ver. A gente não entrou nisso no meu tratamento de questão de hiperatividade, mas eu tinha um pensamento muito acelerado. Aqueles números ficavam todos na minha cabeça e eu desenvolvia sequências matemáticas que não são comuns. Eu lembro que uma vez na escola tinha um desafio, esse desafio ele era proposto para algumas universidades, eu estava no ensino médio, e era uma função afim, uma função de matemática, uma função afim. E os alunos tinham que descobrir a fórmula, era uma fórmula que não tinha sido dada. E o único aluno da escola que conseguiu descobrir a fórmula fui eu. Então, às vezes eu ia dormir e esses números estavam no meu pensamento. Então, eu não conseguia descansar. Não conseguia descansar. Mas aquilo ali, para mim, era o que me fazia sentido. Hoje, depois da medicação, isso tudo diminuiu. Mas hoje eu sinto falta, de certa forma. Hoje eu falo que parece que eu sumi de mim mesmo. Parece que eu desapareci de mim mesmo. Melhorou minha relação social, a medicação, melhorou minhas iniciativas no trabalho. Ainda tem algumas limitações ainda muito grandes, mas melhorou bastante. Mas hoje eu sinto falta que parece que aquele Nicolas que eu era, parece que ele sumiu, de certa forma, porque a gente percebeu o mundo em mais detalhes. Hoje, em alguns pontos, a ideia é essa, né? Algumas pessoas que eu converso falam isso, que a ideia é você se tornar um pouco parecido com o neurotípico, quando você começa a fazer alguns tratamentos. Mas as especificidades autistas sempre continuarão. Mas eu vejo que algumas coisas mudaram. Então hoje já vou dormir, já não fico mais pensando em números. Mas a minha vida inteira foi assim. Os números eram como se fossem pessoas para mim. Eles davam sentido para mim. E lidar com eles era algo muito fácil. Como eu falei, tudo tinha um número, tudo tinha uma sequência, né, matemática. Eu era apaixonado por progressão geométrica na escola e por progressão aritmética. E enquanto os alunos faziam algumas coisas na fórmula tradicional, eu fazia por outro método e conseguia descobrir os resultados corretos que os professores esperavam e eu fazia com uma outra lógica, de uma outra forma. Enfim, detalhe do pensamento autista que vê as coisas de uma forma detalhista, mas diferente dos outros. Então, esses números eles ficavam. E aí eu sou apaixonado também por matemática e estatística. Na verdade, a parte da matemática que eu mais gosto é a matemática e estatística. O resto eu já não gosto mais. Mas a estatística, para mim, eu sou assim apaixonado até hoje. É a parte da matemática que eu mais gosto. Então, não sou fã de matemática, mas a estatística eu gosto. Estatística e algumas coisas de física. Eu gosto Deixa eu muito. te fazer uma, Na minha cabeça. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, deu dois cenários do Nicolas antes do medicamento e Nicolas depois do medicamento. E você deu prós e contras das duas fases. Você gosta mais do Nicolas de antes do medicamento ou do Nicolas de hoje? Olha, eu gosto muito da memória do Nicolas de antes, porque ela gravava datas, ela gravava detalhes, ela gravava coisas assim mínimas. E já hoje, não. Hoje ainda tenho uma memória boa, minhas notas na faculdade são muito boas,
Mas hoje, para memorizar algumas coisas, eu tenho que ler várias vezes. Antes eu lia uma vez e ficava na minha memória. Hoje eu tenho que ler várias vezes. Então, no que diz respeito à memória, eu tenho saudade do Nicolas anterior. Agora, no que diz respeito à convivência social, eu já acho esse Nicolas de hoje melhor. Mas mas como eu sou muito apegado a essas coisas mais acadêmicas, mais o mundo que eu gosto mais é o mundo mais do papel, do livro, eu sinto muita falta da memória do Nicolas de antes. Isso aí eu tenho que admitir. Eu faço essa queixa para minha esposa direto. Eu já cheguei a fazer essa queixa em vários lugares. Eu falo, hoje eu não tenho mais a memória que eu tinha antes. Muito boa ainda? Pode ser que sim, mas não é mais como o que eu tinha antes. Acho que minha esposa pode falar algumas coisas também. Eu vou falar com o Michele já. Ah, Pode ficar ela tranquilo. Mas pode eu quero falar te perguntar o algumas seguinte: coisas você também. começou a namorar com a Michele antes ou depois do medicamento? Eu comecei a namorar com a Michelle antes do medicamento e ela me ajudou muito, porque, na verdade, foi assim. Eu comecei a namorar, eu tive namoro antes da Michelle, mas eu comecei a namorar com 27 anos de idade. E foi um desastre, porque uma pessoa autista padroniza as coisas. Então, uma pessoa neurotípica não vai entender o porquê que você faz certas coisas em certa determinada hora, minuto. Por exemplo, tem pessoas que, antes de tomar a medicação, tem pessoas que cada pessoa para mim tinha um número. Então, aquela pessoa que eu falei com ela, eu falei com aquela pessoa, vamos supor, por um aplicativo que eu não sou muito fã, mas às vezes tinha que usar. Eu falei com aquela pessoa 20 horas e 30 minutos. Então, todo dia, 20 horas e 30 minutos, eu ia falar com aquela pessoa. E às vezes a pessoa não ia entender por que, que ela manda mensagem para mim e eu não respondia antes, porque na minha cabeça só faz sentido responder 20 horas e 30 minutos. Era como se uma pessoa fosse 20 e 30, a outra 21 e 50, a outra 22 e 53. Então as pessoas não entendiam por quê, né? E aí a minha esposa me ajudou muito. Então com ela o relacionamento foi melhor. A minha esposa, ela é mais velha do que eu, né? Eu espero que ela não fique constrangida de falar isso, mas as pessoas do autismo leve, que é o Asperger, que hoje não se chama mais Asperger, hoje, de acordo com o DSM-5, é autismo, né? Só que de uma forma branda. A gente se relaciona muito com pessoas mais velhas. Então, a minha esposa é mais velha do que eu, porque eu acho que uma pessoa da minha idade não me compreenderia da forma como ela me compreende. E acho que a conversa também não seria rica. Nossa, a gente conversa bastante. A gente tem uma conversa muito rica. É muito legal. E ela consegue me aturar. Quando eu começo a falar de história, começo a falar de geografia, quando eu começo a falar de economia aqui em casa do nada, ela está lá na cozinha e eu estou lá no quarto, e de repente eu saio do quarto e começo a falar economia, um monte de coisa de economia, um monte de coisa de geografia, de história, de política pública, e ela gosta disso. Então, outras pessoas não gostariam de escutar. Falar do nada, esse menino começa a falar disso e dispara, parece que ligou o botão e agora não vai desligar, mas ela consegue me entender. Então, ela me ajudou bastante. Então, eu conheci ela antes da medicação e ela me ajudou no meu tratamento, ela me ajudou a fechar o diagnóstico e ela ajudou com o tratamento, me ajudou com os especialistas, ela me ajudou em tudo. Porque ela É, eu, percebeu, quando ela me conheceu, ela percebeu que tinha algo diferente. Ela mas percebeu que eu, mas eu sou testemunha, eu converso com a Michelle, e não é Michele, tá, pessoal? É Michelen. Não é Michelen? Sim. É Michelen. Porque se fosse Michele, tem um monte de Michele, mas é Michelen é única. É essa que está aí, do lado do Nicolas. E eu converso muito com Michele, ela já me ligou para compartilhar algumas situações, inclusive nessa época aí da quarentena. Eu depois vou tentar conversar com Michele para ver se a gente marca uma live, né, da Michele, né, para falar da visão dela como esposa de uma pessoa com autismo. Né, eu acho que vai ser muito bacana também. Eu queria, Michele e Nicolas, que você respondesse algumas perguntas aqui tá. que as pessoas estão mandando aqui, que eu acho bem bacanas. Daniele Muniz, ela pergunta como era seu sono na infância. E eu já Dormia, estendo para hoje também. Sempre foi bom? dormia muito pouco. Né? Muito.
Muito Isso relacionado à parte dormia dos muito pensamentos pouco rápidos, mesmo, tudo isso. tá? Tinha insônia desde a infância. Desde a infância tinha insônia. Hoje eu durmo melhor porque eu tomo um medicamento, que é o indutor de sono. Não é tarja preta, ele é tarja vermelha mesmo. Ele é um indutor de sono e eu tomo ele para me fazer dormir profundamente. Mas, como é que fala? O meu sono não era bom. Passei a minha vida quase toda dormindo poucas horas por noite. Pronto, Leonardo. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, Tô então ouvindo. voltou. Então, só vou naquela resposta lá, daquela Vai. pergunta. Realmente eu dormi muito mal, a vida inteira. Muito mal mesmo. Muito mal, o sono muito agitado. Me mexia muito durante a noite, ao ponto de, às vezes, acordar e eu estar debaixo da cama. É, né? Ter caído, nem vi. Quando eu acordava, eu estava debaixo da cama. Doutor Telmo estava aqui agoniado. Manda ele tirar o telefone do silencioso. Já resolveu. Todo mundo morrendo de medo de Nicolas não conseguir mais fazer a live aqui. Vamos ver a pergunta aqui de minha amiga Massinha Galvão. Vamos ver aqui. Eu nem li a pergunta, eu já botei aqui direto. Oi, Nicolas, poderia me dizer como os ambientes, do ponto de vista arquitetônico, impactaram o seu comportamento? Sim, sempre impactaram. Eu vi aqui a pergunta, textura, o chão. Por exemplo, antes de começar a tomar medicação, determinados pisos, se eu estivesse falando com uma pessoa e passasse determinados pisos, a pessoa continuava a falar normal e eu travava, não falava nada, parava a conversa, enquanto não saía dali eu não conseguia falar uma palavra, meu pensamento não conseguia processar, falar e pisar naquele lugar muito sensível. E eu falava, isso aqui eu estou sentindo isso, eu de tênis. E a pessoa, mas isso aqui é igual a todo mundo. Eu falei, não é, aqui é diferente, eu sinto isso, quando eu piso, eu sinto o impacto desse piso aqui. Então, a forma como do estilo de uma casa, da iluminação, tudo isso me afetava muito. E eu sofria muito isso na adolescência, e na infância, quando meu pai e minha mãe mudavam de casa, porque estava acostumado com uma casa de um jeito, que o sol batia de uma forma na janela, e de repente eu mudava para outra casa, que o sol batia de outra forma na janela, em outro ponto do meu quarto, a parede era diferente, a cor era diferente, então tudo isso me causava impacto. O cheiro da casa ficava na minha memória, chegava em outra casa, o cheiro era diferente, tudo isso me causava impacto. Hoje ainda causa, mas hoje eu sei me dominar. Hoje eu entendo que eu não posso ter uma crise só porque eu cheguei no meu trabalho e mudaram a mesa de lugar porque a diretoria achou que o novo formato é melhor. Hoje eu sei que eu não posso chegar lá e sair correndo, ter uma crise. Mas de vez em quando dá dor. Ainda tem umas crises ainda por conta disso. Mas hoje eu sei me dominar. Mas ainda é muito difícil para mim. Assim, eu estou me dominando, mas lá dentro, parece que dentro de mim está tudo desconstruído. E lá no meu trabalho, isso aconteceu. Eu cheguei lá ano passado, em abril. Eu fui nomeado na época, eu era servidor comissionado, hoje sou terceirizado. Eu fui nomeado no dia 4 de abril de 2019. E eu lembro que de lá para cá, nós já passamos por mudanças de móveis, não do móvel, mas por mudanças, umas 4 mudanças de locais de móveis. E aquilo ali para mim era horrível. Eu chegava lá e todo mundo trabalhando normal e para mim parece que era o fim do mundo. Aí o meu refúgio era ir para o banheiro, me trancar no banheiro e ficar lá no banheiro trancado, de olhos fechados, até eu ver que os meus pensamentos estavam reconstruídos. Aí eu voltava para aquele lugar de novo. Mas eu chegava em casa e a depressão aumentava. E aí eu falava para minha esposa, eu falava, mas o que você está sentindo? Eu falava, amor, estou angustiado, porque lá no meu trabalho mudaram as coisas de lugar. E aquilo ali eu entrava em crise depressiva. Hoje eu não entro mais, mas eu entrava em crise depressiva por isso. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Vou mandar uma pergunta aqui de minha amiga Thaís. Ela pergunta, faz uma pergunta bem prática assim. Você consegue dizer como um adulto pode ajudar nas crises? Uma pessoa adulta pode ajudar nas crises, é isso? É isso. Como uma pessoa tem autismo, né? Vou imaginar aqui uma criança ou um adolescente e está tendo uma crise, o que é que o adulto pode fazer para melhorar? Eu imagino, por exemplo, que uma coisa que não ajuda muito é dizer, fica calmo, vai Não parar, vai ajuda. parar. Pronto. Então eu Não quero que você... ajuda. Quando eu era criança, isso não ajudava.
não entendia esse comando. Aí que eu ficava desesperado mesmo. Hoje, como adulto, se uma pessoa pode me ajudar nas minhas crises, minha esposa, acho que ela sabe falar melhor, porque ela que me ajuda quando eu tenho as crises. Ela me acalma, porque ela prova. Se vocês perguntarem para ela, quando eu tinha crises, até 2, 3 meses atrás, ela sabe falar como é que eu ficava. Então, ela parava, ela pegava no meu braço e ela falava assim, vai ficar tudo bem, de forma branda, falando pausadamente, falando de forma bem tranquila, e ela conseguia me fazer entender racionalmente o contexto que eu estava vivendo, porque a gente que é autista, a gente é muito racional. Não adianta a pessoa chegar para a gente e falar tudo da forma como ela está sentindo as emoções. A gente não vai conseguir entender isso. Agora, se colocar de uma forma mais racional possível, a gente vai conseguir entender. Então, quando eu tenho essas crises, a minha esposa coloca dessa forma e aí ela me faz raciocinar. É como se na minha mente ela estivesse montando uma equaçãozinha para eu resolver a equação. E aí os meus pensamentos começam a se reconstruir e eu começo a me acalmar de novo. Shellen, joga duro aí, dá um pouco do seu depoimento aí. Sobre as crises, aconteceram várias vezes assim no início, quando ele estava sem a medicação, de correr, mas ele corria por quarteirões e eu assim, fora de forma, eu tinha parado já de malhar e eu tinha que correr muito atrás dele na rua. E ele atravessava BR, atravessava avenida sem olhar. E aquilo eu entrava em pânico, o carro freava. Foi a mão de Deus que deu vários livramentos para ele, vários. Então, assim, às vezes eu perdi o fôlego, eu não conseguia. E aí, no meu pensamento, eu fazia uma oração, eu falava, Deus, me ajuda, segura ele para mim. De repente, ele parava, aí eu abraçava ele com calma e falava, vai passar, você não quer correr de mim. Você quer correr da situação, você quer correr desse conflito que está passando dentro de você, né? Do medo, desse trauma, do maltrato, né? Então, assim, ele já foi muito atacado, muito, é muito bullying. As pessoas, por mais que nós trabalhamos ou estamos no nível mais elevado, de pessoas mais maduras, de pessoas bem esclarecidas, às vezes com uma, duas, três faculdades, fala outros idiomas, mas são pessoas que tornam-se ignorantes no sentido de amor ao próximo, concernente ao autismo. Falta isso para a humanidade, sabe? Amar um autista. O amor do autista, pelo autista, tem que ser além. E isso me fez vencer até aqui e eu acredito que vai me levar até o final. Então, assim, eu amo muito os autistas. A pureza, sabe? Eles são anjos, são anjos. Se eu for falar, eu vou tomar muito tempo, eu vou voltar para a Niquinha. Não, não é isso não. Eu acho que você tem muito a falar e a gente vai ter que fazer uma live, se você topar, né, para falar dessa outra perspectiva, que eu acho muito importante, né? Inclusive, Iane, que é uma psicóloga daqui do Instituto Semente, vai vir em breve aqui para falar sobre as pessoas que ficam com os autistas, né? Não só pai, mãe, mas esposa, esse outro lado, né? Porque são pessoas que muitas vezes não têm nenhum tipo de entendimento, né? Então você pode trazer uma visão que certamente vai mudar a percepção de muita gente aqui. Eu estou vendo aqui meu amigo aqui, Felipe Scandurras, né, que está aqui na nossa live. Ele é pai de uma pessoa com autismo, uma garotinha, né, na verdade. Ele recebeu o diagnóstico dela há pouco tempo, a gente conversa muito, bate muito papo. Ele é um artista aqui, né, não só daqui, mas do Brasil inteiro, um cara que tem me ajudado muito lá na AMA também. E, enfim, estou registrando aqui o nome de algumas pessoas que são pessoas muito importantes para a gente, doutora Rita Lucena, Marcinha Galvão,
Michele Costa, Michele Terapia de Criança, que já participou dessa live aqui conosco também. Doutora Carla Pamponê. Enfim, tem muita gente aqui. Eu realmente hoje vou pedir desculpa a vocês, que eu sempre registro o nome de vocês, mas eu quero continuar esse papo com o Nicolas aqui. Nicolas, eu queria que você falasse sobre o abraço, né? Eu sei que o abraço foi um desafio que você venceu não tem muito tempo, né? E você falou aí na sua... Estou vendo aqui minha presidente também, a presidente da AMA, Rita Brasil, viu? Um abraço para você, minha querida, também. Mas voltando aqui, Nicolas, você falou do abraço. E você falou assim, eu fiquei 28 anos, 27 anos sem abraçar meus pais, né? E quando você falou isso, eu fiquei na dúvida, certo? Porque você falou de uma forma como se fosse muito ruim você ter ficado esse tempo todo sem abraçar, mas você ficava sem abraçar porque você não se sentia bem quando você recebia esse toque. Você tinha uma questão sensorial, que a Ana Marta está aqui também, terapeuta ocupacional, que fez uma live maravilhosa com a gente, sabe muito bem, explica muito bem isso também, mas você não dava esse abraço porque você não tinha uma sensação boa, certo? Eu quero saber de você se você superou essa sensação e você hoje acha gostoso dar o abraço, ou se você faz isso porque você quer retribuir para as pessoas que você ama e que te admiram esse abraço. Você entendeu? Eu quero saber o que é que você sentia de sensação antes e se você não sente mais essa sensação, ou se você consegue administrar isso. Eu consigo administrar isso, porque o abraço ainda me incomoda. Ele ainda me incomoda. Mas hoje eu vejo que eu sinto que eu tenho que retribuir às pessoas o carinho delas, que elas têm por mim. Mas ainda é incômodo o abraço. A É um sensação sacrifício para você. ainda é um sacrifício. É um Então isso sacrifício. é uma espécie de reciprocidade. Se eu puder fugir dele, eu vou fugir. Você sente como se fosse um choque, algo assim? O que é que sente? Você consegue descrever isso? Um choque, é como se lá quando me abraçasse é como se me aprisionasse. É uma sensação muito que eu não sei explicar direito. Muda se o abraço for forte ou se for mais leve, muda alguma coisa para você isso? Não, mesma coisa. Mesma coisa. Pode ser um abraço de leve, para mim a sensação de que é como se eu estivesse sendo amarrado, alguma coisa assim, e é muito difícil. Eu tinha medo de abraço. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha medo de abraço. Eu chegava a me esconder se eu chegasse numa situação que estavam as pessoas se abraçando, que para entrar no local era para se abraçar, eu saía correndo e ia para um lugar me esconder até aquele clima de abraço passar e eu poder entrar normalmente. Entendi. Importante. Vou botar mais uma pergunta aqui para você. Eu estou botando aqui só para dar uma moral a ela, que é minha esposa, mas Thaís fez a mesma pergunta. Então você já respondeu essa pergunta, mas só para ela dizer assim, eu botei uma pergunta e você não me... Aí minha esposa, aí, viu, Nicolas? Você sabe muito bem que a esposa a gente tem que tratar bem, tem que deixar ali feliz do lado da gente, porque ela que cuida da gente. Então, vamos embora. Eu vou botar outra pergunta aqui. Aqui, sobre seletividade alimentar. Você tinha seletividade alimentar? Se sim, como lidar com essa dificuldade? Eu acho que você ainda tem até hoje, né, Nicolas? Tenho até hoje. Hoje eu consegui, depois que eu casei, eu engordei 12 quilos. Então, hoje eu tenho um peso mais gordinho, mas se vocês me vissem antes de casar, eu era magrinho mesmo. Eu também, Nicolas. Mas a minha esposa está de prova. Eu não como todo tipo de alimento porque não é por questão de sabor, de paladar, é por uma questão de que alguns alimentos causam incômodo à textura na minha boca. Então, eu lembro que eu tinha quase desnutrição. Meu IMC, índice de massa corpórea, era quase o mínimo para chegar perto de subnutrição, porque eu comia sempre aquilo que era mais confortável na minha boca. E nem sempre aquilo que era confortável era o mais nutritivo. Então, eu tinha um peso muito baixo. Depois que a gente casa, parece que o organismo da gente muda e tudo. É o tempero da esposa. Minha esposa cozinha muito bem também. Ela é mineira, comida mineira. Mas eu ainda tenho essa seletividade
Eu como quase todo dia a mesma coisa, só que ela equilibra a minha comida com verdura, com legume, coisa que eu não fazia. Mas também é a verdura e o legume que é confortável na minha boca. Mas hoje, todo dia eu como com algum legume ou alguma verdura, faço aquele equilíbrio, mas sempre. Eu como todo dia arroz, o básico, né? Antes de colocar o legume e a verdura, meu básico é arroz, feijão e frango. Eu não como carne. Carne vermelha me dá gastura. Eu gosto dela. Eu gosto de carne vermelha, mas ela me dá gastura na minha boca e eu não como por isso. Eu também, Nicolas, antes de casar, eu era bem magrinho. Sempre fui, então, a vida toda bem magrinho. Aí minha esposa me engordou. Então, se hoje eu tô gordo, é culpa dela. Porque eu era bem magrinho. Quando ela me conheceu, eu ficasse de lado assim, no poste, não dava nem para me ver. Viu? Deixa eu botar uma outra pergunta aqui. Ponto. Ela perguntou aqui. A Paty botou aqui. Pergunta a respeito do contato visual. Né? Logo no início da nossa live você falou que é algo que não lhe deixa muito tranquilo, né? Essa olhar para a Ainda não me câmera. deixa, mas eu aprendi a olhar nos olhos. Certo. Ainda não Tem me quanto deixa muito tempo isso? tranquilo, mas eu já aprendi a olhar nos olhos. Tem uns 4 anos aproximadamente que eu aprendi a olhar nos olhos. Mas até então não olhava. E alguns lugares que eu passei, as pessoas falavam que eu era mentiroso, que o mentiroso não olha nos olhos. Então eu sofria muito. As Entendi. pessoas falavam, você é um mentiroso porque as pessoas que mentem não olham nos olhos. Ele chegava às vezes chorando em casa por causa disso. É. Porque achavam que o fato de você não olhar nos olhos é porque você estava mentindo. E isso é uma grande mentira, porque tem de mentiroso aí fora, que consegue olhar nos olhos e te convencer de uma mentira da forma mais baixa Mais fácil possível. possível. Tem de golpista aí que olha nos teus olhos e não tá, tipo, não tá assim, não tá no gibi, como o pessoal fala aí. Né? Essa aqui eu botei. Tem outra pergunta aqui. Aqui. Pronto. Eu sei que vocês são pessoas de muita fé. Né? Então eu queria que o Nicolas derrubasse mais um mito aí. Nicolas, dentro desse pensamento mais racional e rígido, como a fé te ajuda? Você é um homem de fé? Eu vou falar algo aqui que, que, que eu não sei se todos vão acreditar, mas eu tenho que falar. O que acontece? Por eu ter um pensamento muito concreto e muito rígido, teve uma fase da minha vida que eu particularmente não acreditava em nada que fosse do mundo espiritual. Então eu tinha respeito e eu queria acreditar, mas eu não conseguia porque eu ficava, qual é a lógica do mundo espiritual? Eu não estou vendo ele. Eu não estou vendo ele. Então como é que eu vou acreditar? E eu ficava naquele conflito interior muito grande. Como é que o milagre? Aí eu ficava, como é que a física, a química explica um milagre? Eu ficava tentando entender isso. Mas eu acredito que Deus mesmo me fez ter um encontro pessoal com Ele. E Ele fez a fé surgir no meu coração, tendo uma experiência pessoal com Ele, de oração no meu quarto. E ali eu senti algo diferente e comecei a ler a Bíblia. E cada vez que eu lia a Bíblia, parecia que era a minha história escrita ali. E eu comecei a crer muito em Deus. E eu acredito que toda a evolução que eu tive, eu agradeço muito aos profissionais e tudo, mas a fé foi fundamental. A minha fé em Deus, eu creio muito em Deus, creio muito no poder de Deus, creio no poder que Deus tem para mudar a história de uma pessoa, e isso me dá ânimo para viver, isso me dá força para viver, isso me faz vencer os dias de depressão, me faz vencer os dias de ansiedade excessiva, saber que tem Deus, que tem Jesus, que, que tem o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador. Então, isso para mim é o fundamental, isso que me dá força para poder vencer. Isso me dá alegria e me dá paz. Porque um pensamento só ter um mundo concreto, a gente perde a esperança. Mas a fé, ela traz a esperança. Eu acredito muito num outro plano superior. Tem um plano além desse plano físico aqui, e um plano que nós, que fomos fiéis a Deus, vamos estar eternamente com Ele. Então, eu acredito muito nisso e a fé, eu acredito que ela é fundamental. Ela é fundamental e eu tive o privilégio, porque eu conheço depoimentos de outras pessoas com autismo leve que não conseguem desenvolver isso.
E eu tive o privilégio de desenvolver uma fé, de confiar em Deus, de confiar em Cristo e de confiar. Eu confio nele porque eu tenho uma experiência pessoal com ele. Não porque alguém me falou, mas porque eu tenho prova do meu coração por A mais B que ele é real e ele existe. E tudo que ele tem feito por mim são coisas assim que não dá para explicar. Que lindo, viu? Muito emocionante isso. Diga. Dentro disso, eu posso falar um pedacinho só. Pode, claro. Teve vezes assim que lá atrás, né, que ele estava em crise muito forte de depressão, porque ela é uma comorbidade do autismo, né? E assim, eu usei inclusive essa fé, né? Ele deitado na cama, não queria comer, não queria beber, não queria tomar banho. E eu pedia muito a Deus, eu fazia oração e eu colocava minha mão na cabeça dele, eu falava assim, você, você vai crescer, você vai prosperar, e falava palavras de bênção sobre ele. Você vai sair dessa cama, você vai ser um sucesso, você vai crescer, e você vai brilhar, e você vai passar por caminhos, e aquilo ali, hoje eu olho para o Nicolas e eu vejo que o quanto as palavras têm poder, o quanto nós, seres humanos, devemos tomar cuidado com o que a gente fala. Porque da mesma forma que você vira para o seu filho e fala assim, isso não tem jeito, não dá. Não, tem. Acredita. Não sei qual a religião de cada um, mas acredita. No nosso caso, nós acreditamos no Senhor Jesus, nós acreditamos em Deus, e eu sempre acreditei que o Nicolas, ele ia sair daquele quadro, que eu não ia precisar dar banho nele, colocar comida na boca dele, que ele ia levantar e que ele seria esse menino lindo que ele é hoje. E assim, servir de uma inspiração para outros autistas, para outras mães, para outros pais que sofrem, porque não é fácil. Mas é isso, eu acredito que a fé em Deus, ela nos faz ir além do natural. Eu tô aqui vendo Michele falar e tô pensando aqui, né? E tô vendo muitos comentários aqui das pessoas te agradecendo, te dizendo que bom, que maravilha, que você tem tanta dedicação pro Nicolas, que você é uma pessoa. E aí todo mundo elogiando muito isso a você. Mas o que eu estou pensando aqui é que quando a gente faz, né, com amor, né, por amor, a gente não entende isso como um cuidado, como uma obrigação, como um zelo. A gente faz isso de forma totalmente natural, né? Eu não, quando eu faço algo por meu filho, né, por uma pessoa que eu amo, que eu gosto, eu faço aquilo tão automaticamente que eu nem me dou conta, né? E eu acho que é mais ou menos isso que você sente, né? Eu, na verdade, É, pois é. é uma gratidão, porque no nosso caso, por exemplo, eu tenho comigo que o Nicolas, ele é uma missão que Deus me deu, e eu procuro todos os dias cuidar dele da melhor maneira possível, com perfeição e como gratidão a Deus, porque ele é um presente. Ele é um presente, ele é de uma riqueza que eu não conheço, que eu nunca conheci na face da terra. A pureza, né? Essa inteligência fora do comum, né? Então, assim, é incrível estar com ele, conversar. Eu amo conversar com ele. Eu chamo ele de meu Google. Eu sou muito, Michele e Nicolas e todos vocês que estão aqui, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Eu digo poucas vezes eu te amo, né? E assim como o Nicolas, a pergunta que eu fiz para Nicolas, se o abraço que ele dá hoje é uma coisa que ele gosta de fazer ou se é uma retribuição para aquela pessoa, e ele me respondeu, e eu percebi muito claramente que ele faz isso muito mais um sinal de gratidão, de devolver isso. Eu também, eu vou ser bem franco com vocês, eu digo muito mais, assim, às vezes eu te amo, essas coisas, para agradar a pessoa que está ouvindo, do que
por mim mesmo, porque eu acho que o que nós precisamos fazer é ter atitudes. Porque muitas pessoas, elas são super floridas em dizer eu te amo, em dizer conte comigo, mas na hora do vamos ver, de botar a mão na massa, de estar ali colado, de dizer assim, olha, o que você puder precisar, eu vou fazer, e de verdade, fazer de coração, sem nenhum, sabe, sem nenhuma dificuldade com isso. Eu acho que é muito mais importante isso. Então eu quero lhe parabenizar por isso, né? Porque eu percebo que o que você faz não é nenhum esforço para você. Você faz com amor, com coração e com gratidão. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor, tenho muitos defeitos, certo? Mas eu sou, graças ao meu filho, parece que é clichê, e eu não estou aqui dizendo que se eu pudesse escolher, e aí eu até peço desculpas a Nicolas por isso, né? Assim, mas se eu pudesse escolher, se meu filho seria autista ou não seria autista, eu acho que eu escolheria para que ele não fosse, né? Porque eu acho que ele teria uma vida muito melhor. Mas eu não troco meu filho por filho nenhum típico. Eu não troco meu filho por nenhum. Então ele me fez ser uma pessoa melhor. Ele me fez fazer tudo o que eu faço, né, que ainda é muito pouco pelas pessoas com autismo do meu estado. Isso me revigora, isso me faz sentir melhor. E às vezes as pessoas que não têm esse tipo de pensamento de coração sempre enxergam algo por trás disso. Sempre acham que você está fazendo aquilo porque você quer aquilo, por isso, por aquilo, e não é, né? Então, eu agradeço também a Deus por ter colocado meu filho, porque eu acho que foi através dele que eu me tornei uma pessoa melhor e que eu posso fazer alguma coisa por algumas pessoas, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, mais uma última pergunta aqui, e depois eu vou passar a palavra para Nicolas, né? Eu vou tentar escolher uma pergunta aqui que englobe, tem muitas perguntas aqui, né? E eu acho que tem uma pergunta aqui bem simbólica. Deixa eu ver aqui se tem mais uma outra mais ainda, mas eu vou escolher essa daqui, de Jussara Lívia, né? Que diz assim: eu, como mãe de autista, gostaria de um conselho de como respeitar meu filho com todas as suas diferenças. E aí eu queria que você dissesse algo para ela, Nicolas. O que acontece? Seu filho ele pode ter as maiores diferenças, mas ele é diferente, em primeiro lugar, porque Deus quis que ele viesse assim ao mundo. Então, você vê ele como um presente de Deus na sua vida. Que todas as diferenças que ele tem, na verdade, que ele não é igual aos outros, ele, na verdade, isso torna ele mais especial ainda. Eu vou falar mais. Eu fico lendo tantas coisas e eu descobri que algumas invenções nós só temos porque pessoas que inventaram têm traços de autismo. Não, algumas delas não têm um laudo, mas quem fizeram grandes invenções eram pessoas com traços de autismo. Porque o autista ele tem uma percepção diferente da vida. Então, a melhor forma de você respeitar o seu filho é vendo ele como um presente de Deus. É vendo que o que você não tem de visão como que você não enxerga, ele como autista vai enxergar. E o que ele como autista não enxerga, você vai enxergar. E é um completando o outro. Eu falo isso porque a minha esposa ela é neurotípica, então o que eu não enxergo, ela enxerga. E o que ela enxerga, e o que às vezes ela não enxerga, eu vou lá e enxergo. Então, assim, é isso. Eu falo que eu não queria ser uma pessoa típica, eu falo isso, porque hoje eu falo isso, porque a forma como eu percebi alguns detalhes da vida, eu acho que se eu fosse uma pessoa típica eu não teria percebido, então eu prefiro ser autista, sabe? Eu prefiro ser autista. Eu sei que às vezes a gente sofre porque o mundo é muito mal, algumas pessoas têm muita malícia e a gente não tem, a gente é passado para trás. Mas eu prefiro enxergar tudo com essa pureza, com essa forma, do que enxergar do jeito que as outras pessoas são. Eu acho que os autistas fazem a diferença nesse mundo. A gente Com olha aí para certeza. a Microsoft, foi criada por Bill Gates. Bill Gates a gente não sabe se ele tem um laudo, mas segundo algumas pessoas ele se enquadra no espectro autista. Se Albert Einstein fosse vivo hoje, Albert Einstein ele seria considerado uma pessoa com síndrome de Asperger. Isaac Newton também, para mim um dos cientistas que eu mais um dos físicos que eu mais admiro é Isaac Newton, porque ele era cristão. Ele escreveu coisas, poucas pessoas sabem disso, mas Isaac Newton, além de ser um físico, ele escreveu muitas coisas cristãs lindas também.
E eu admiro muito Isaac Newton. Se ele vivesse hoje, ele também seria considerado uma pessoa autista. Então, eu prefiro estar no espectro do que não estar, sabe? Então, Da mesma forma, Nicolas, da mesma forma que eu, se pudesse escolher, não trocaria meu filho por nenhum. Se eu pudesse escolher, não trocaria você e sua amizade por nenhum típico também, não. Você é uma pessoa maravilhosa que veio para o mundo para fazer isso que você está fazendo aqui nessa live. Dar esperança, mostrar para as pessoas que o caminho é entender, é compreender, é ter empatia, saber que as pessoas podem não ser típicas, né? Mas elas podem ser muito felizes, podem ajudar muita gente, né? Então, eu queria finalizar essa live com uma pergunta que eu sempre faço, né? Com uma colocação que eu sempre faço, que é perguntar se teve alguma coisa que eu não te perguntei aqui, né? Ou alguma pergunta que eu não fiz e que você acha importante falar. não, acho que todas as perguntas foram bem pontuais, foram boas perguntas e eu espero ter ajudado muito quem é pai, mãe de autista. Se tiver algum autista também assistindo, pessoal do nível mais leve, né? Porque para o autista severo é mais complicado. Espero também ter ajudado eles, que eles possam ter se identificado um pouco comigo, assim como quando eu vejo outros autistas leves dando depoimento deles, eu me identifico muito com eles. Então, eu acho que todas as perguntas foram pontuais, elas foram boas perguntas. Não faltou nada. Michele, querida, te agradeço demais, né, por toda a amizade de sempre, por todo o apoio. Vamos marcar a sua live. Vou depois ligar para a gente combinar essa live sua. Nicolas, meu amigo, muito obrigado. Né, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado por aceitar vir aqui, falar, ajudar tanta gente, não só os pais, né, de pessoas com autismo que estão aqui, mas também os profissionais, que eu tenho certeza que muito do que eles estudaram, né, você pôde confirmar, outros conceitos que ele tinha, você fez eles refletirem. Estou vendo aqui, eu quero agora, nesse finalzinho aqui, agradecer algumas pessoas que estão aqui. Rita Brasil está aqui, presidente. Nádia, minha amiga, virologista, mãe também de uma pessoa com autismo que vai vir aqui falar aqui na frente. Luci, mãe de um garotinho com autismo lá da AMA. Thaís, minha telespectadora que não falta de jeito nenhum. Doutora Rita Lucena, que sempre está aqui. Meu amigo Anderson, que esteve aqui nessa live ontem. Estou vendo aqui Demétrio Oliveira está aqui também, parceiro nosso e amigo nosso. Vou precisar de sua ajuda, viu, Demétrio, com essas cestas básicas para o pessoal da APAC, da associação lá de Candeias. Vocês que eu falei agora, mas antes um pouco sobre essa questão, eu preciso da ajuda de vocês, e eu preciso da ajuda de vocês não é me motivando a fazer isso não, eu preciso que vocês me deem cestas para que eu possa disponibilizar para essas pessoas, porque o incentivo é importante, mas é a cesta básica que vai matar a fome desse pessoal. Então você que pode dar 1, 2, 10 cestas básicas, me ajude com isso aí, porque eles precisam lá e nós vamos ficar juntos nessa rede de apoio para a turma lá da Associação de Candeias. Tá bom? Um abraço, pessoal. Nicolas, Michele, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Valeu. Tchau, pessoal. Aline, beijão para você, viu? Tô vendo aqui a Aline, mãe de um garotinho com autismo lá da AMA também. Tchau, tchau. Tchau, Nicolas. Tchau, Michele. Tchau.